Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal, falando de Bíblia. E nessa feita eu quero agradecer ao meu irmão Cleberson Nascimento, lá de José Raidan, ele que é da Igreja Batista Rema, que é liderado pelo pastor João. Meu grande abraço a todos os membros da Igreja Batista lá de José Raidan. Meu querido irmão, envia-nos uma pergunta e eu quero compartilhar com você agora para a gente já entrar com a resposta. Veja aí. Pastor Paulo Nascimento, com muita alegria ao lhe dar a paz do Senhor Jesus e perguntar como está sua mente, como está o seu coração, não é isso? Bom, a pergunta é o seguinte: meu nome é Cleberson Nascimento, sou da cidade de José Raidan, da Igreja Batista Rema. O meu pastor é pastor João. E a minha pergunta é o seguinte: lá em Gênesis, é uma pergunta talvez polêmica. Em Gênesis 3 fala da desobediência do homem. E antes da desobediência do homem, não havia dado a vergonha do homem. Ou seja, ele estava nu, e ele foi perceber que estava nu depois da desobediência, depois que ele comeu da fruta. Aí vem a pergunta: eles tiveram relação sexual antes ou a relação sexual existiu depois da desobediência? Pergunta polêmica. Fica com você. Então, meus queridos irmãos, você viu aí a pergunta do nosso irmão? Ele tem uma pergunta bem curiosa, que é a dúvida de muita gente. As pessoas acreditam que Adão e Eva só tiveram relacionamento íntimo depois que foram excluídos do Gan Éden, do lugar de delícias, do Jardim do Éden. E, na verdade, desde quando Deus os criou, falando de Bíblia, abra sua Bíblia comigo aí, Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26. Escrito está: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. 28. Faça atenção para isso. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Lá no capítulo de número 3, há ali a sedição da tentação que Eva cede, apesar do encantamento da serpente, e então eles são excluídos e banidos do Jardim do Éden, do lugar de delícias. E segundo a Pirkei Avot, que é um dos livros de sabedoria dos judeus, é a ordem do Eterno, mandamento, que todo homem se case, que todo homem se multiplique. Então, meu querido irmão Cleberson Nascimento, parece até que você é meu parente, hein? Olha aí. Quando Deus fala com Adão no capítulo 1, logo na criação do Adão e da Eva, para eles se multiplicarem, para eles frutificarem, como é que eles fariam isso? Responde para mim. Não tem como eu afirmar que isso só acontece depois, quando eles são excluídos do jardim. Porque o próprio Deus faz o casamento deles. Deus os abençoa. Porque o capítulo 1 é uma parte resumida da história da criação. Capítulo 2, ele reitera a criação. E aí Deus
abençoa o homem, a mulher, conta como foi a criação da mulher, diferente da do homem, né? A adjutora que está do lado, ele tira da costela de Adão um pedaço de si para fazer um presente para o homem, uma companheira. E aí você percebe que, a partir daquele momento, o relacionamento deles é abençoado. Eles não têm a ideia como temos hoje. Eles não tinham a ideia como nós temos hoje. Eles eram puros, eles eram inocentes. Eles não tinham essa promiscuidade que o homem tem hoje, antes da queda. Tanto é que Deus descia no jardim na viração do dia para conversar com o homem. E eu gosto muito do comentário do professor Adalto Lourenço, porque ele trabalha a questão de horas e de dias da criação. É um dos excelentes professores do Brasil. Ele que é cientista, ele é cristão, e ele é um excelente exegeta bíblico. Eu deixo ele como referência para vocês aqui do canal. Professor Adalto Lourenço. Eu conheci lá na Igreja Batista de Niterói em uma palestra, onde tive a oportunidade, pelo menos 2 vezes, já ouvi-lo. E é uma bênção poder ouvir alguém tão inteligente como é aquele homem, tão temente a Deus como ele também o é. Um homem piedoso, um homem que olha para as Sagradas Escrituras de uma forma sem inventar coisas, mas de uma forma bem bíblica, bem próxima do texto. Ele traz os seus arrazoados de explicações. E aí a gente precisa ver, sabe, o Kleberson, que a questão da sexualidade para o homem, que Deus abençoa através do casamento, é bênção, não é nenhuma maldição. O sexo fora do casamento é que é maldição. O sexo fora do casamento através do adultério é que é um problema. O sexo fora do casamento através da homoafetividade também é um problema. Agora, com o homem e a mulher casados, debaixo de uma bênção, não tem problema nenhum. E essa mística de que Adão só conheceu a Eva depois, que aí entra aquele arrazoado. Será que Adão conheceu a fruta antes de comer a fruta? De que fruta vocês estão falando? Na verdade, Adão, ele se relacionava intimamente com Eva. Tanto é que na hora da sentença da exclusão deles do paraíso, a Bíblia vai dizer que o Senhor fala com Eva que vai aumentar as suas dores de parto. É outra coisa a se observar. Por quê? Porque Deus não falaria com ela uma coisa que ela não conhecesse. Como a história está suprimida e ela não está em ordem cronológica total, aí a gente precisa fazer atenção nos detalhes para a gente não perder o texto na sua preciosidade. Deus abençoe a todos os irmãos da Igreja Batista Rema, lá em José Raidan. Muito obrigado, Kleberson, pela sua pergunta. Acredito que essa seja a dúvida de muitos, porque já vi muito teólogo afirmando isso sem embasamento bíblico, ok? Pelo próprio texto da Bíblia, já no capítulo 1, nos versos 27, você já vê que a bênção de Deus estava estabelecida por eles, por Deus, através desse relacionamento, e assim os homens seguiram segundo aquilo que Deus lhes ordenou: crescer e multiplicar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, obrigado pelo like, obrigado pelo dislike, obrigado pelos comentários, obrigado por nos enviar o seu vídeo para cá, e daqui nós seguimos falando de Bíblia.